Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar as nossas matérias, né, falando sobre algumas doenças, né, na verdade vou citar para vocês duas das principais doenças que a gente encontra um grande número, né, entre as doenças que acometem o nosso sistema tegumentar, principalmente a nossa pele, tá bom? Vamos lá, vamos falar do abscesso. Que são, né, coleções de material purulento, que é o pus, que embora normalmente decorra infecção bacteriana. Então, quando se tem presença de pus, tá, a gente faz essa conexão, né, que é alguma infecção bacteriana, tá? Então tem uma presença de bactéria. Tanto é que, por exemplo, se tem alguma inflamação, a gente pergunta, tem presença de pus, né? Para, se for o caso, passar um antibiótico, né? Que é um antibactericida, né? Que vai tratar, né? Que vai ir contra a ação dessas bactérias, tá? Em alguns casos pode não apresentar infecções, somente uma inflamação. Mas serem manifestação de outras doenças cutâneas, como paniculite, também como outras doenças, né, abscedantes, né, como a hidradenite e foliculite dissecante, tá? Essa foliculite, alguém provavelmente já teve, né, é uma inflamação dos folículos pelosos, tá? No caso, quando algum pelo, né, que a gente fala, tem um pelo encravado, um pelo inflamado, tá? Seria, no caso, essas foliculites. Os sintomas, normalmente, né, grande número, né, desses casos de abscessos costumam ser dolorosos e quentes, né, devido à presença da inflamação também, e a dor normalmente ela é do tipo pulsátil, tá? Ela fica pulsando tem algumas pessoas que citam como se ela estivesse ferroando, tá? O tratamento mais indicado desses abscessos, a drenagem cirúrgica, principalmente aqueles abscessos, né, maiores, né, de maior intensidade, tá? Se for uma foliculite, né, de menor intensidade, menor grau, somente fazendo uso, né, da antibioticoterapia já é o suficiente, tá? Mas é fundamental identificar a causa do seu surgimento e também fazer esse tratamento, né? Se é uma foliculite, ver por que está causando, né, essas foliculites, ou se for algum outro tipo de doença, né? Ver o que está causando essas doenças, né, que estão trazendo esses abscessos a esse paciente, tá? A foliculite, às vezes, pode ser os pelos estão enfraquecidos, não consegue sair, né, e acaba inflamando. Pode ser a má higienização, né, do paciente e acaba infectando o folículo, né, desse pelo, tá? No caso de infecções, antibióticos são necessários, igual eu falei com vocês. A gente precisa saber se tem a presença de pus, né, para afirmar que é uma infecção bacteriana, tá bom? E eventualmente pode ser que o paciente precise de internação. Fez, né, no caso, essa drenagem cirúrgica, né, teve alguma intercorrência ou precisa de observação, né, foi um caso mais grave, então precisa de uma internação. Não é sempre que vai ter essas internações desses pacientes, né, nesses casos, tá? Prevenção. Uma das principais formas, né, de evitar os abscessos é ter o hábito de higiene, né, limpando a pele, né, cuidando sempre da pele, lavando as mãos, não usando toalha de outras pessoas, né, que acaba, por exemplo, se a pessoa tem algum tipo, né, de fungo, de bactéria, né, pode estar passando através desses objetos, tá? Então não é indicado, né, fazer uso de utensílios de outras pessoas, tá? Tomar cuidado, né, ao fazer a barba, né, porque às vezes pode acabar infectando, né, se cortando e ali vir uma infecção, tá, através daquela lesão que teve durante ao barbear, tá. Também é importante não espremer a acne, né, ou foliculites, por exemplo. Não pode, né, não é indicado fazer espremer a acne e também foliculites, porque às vezes você não consegue fazer, né, essa retirada, por exemplo, a acne a gente tenta fazer aquela retirada, né,
do que tem dentro ali daquele abscesso, tá? Mas quando não consegue retirar, acaba infectando ainda mais. Você pode observar que quando você tenta, né, espremer uma espinha, vamos supor, né, no caso a acne, ela inflama mais ainda, tá? Ela aumenta o seu tamanho, aumenta aquela coleção de pus, né? E isso é porque acaba infectando, né? Acaba contaminando ainda mais aquele local, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre brotoeja, tá? É um nome popular que a gente se dá, né? A miliária, tá? Que é uma dermatite, né, inflamatória causada pela obstrução mecânica, tá? Durante uma eliminação, né, de suor pelas glândulas sudoríparas, tá? O que acontece? Quando a gente, por exemplo, tem contato, né, com um ambiente frio, um ambiente muito quente, algum material, né, roupa, né, isso aqui acontece muito em bebês, tá? Quando tem essa obstrução, né, no caso, essa presença, né, de algum mecanismo, né, que vai causar essa eliminação, né, causar esse entupimento, né, essa obstrução desses poros, né, devido à presença desse tipo de substância, de material, né, que vai irritar, que vai acabar fazendo essa obstrução nesses poros, né, que impedem, né, fazer a eliminação dos suor, tá? Aqui eu deixei para vocês, né, um exemplo de alguns ambientes quentes e úmidos, excesso de roupas e agasalhos, assim como febre alta favorece o aparecimento dessas lesões. Aí eu deixei para vocês, né, duas fotinhas que mostram, né, principalmente bebês, né, que apresentam a brotoeja, tá? Aí vocês verem, né, que são pequenas máculazinhas, né, máculas, mas de forma mais avermelhada, tá? Que são essas irritações que apresentam na pele, né, da pessoa que sofre com com o ambiente, né, ou com o tecido, no caso de roupas, tá? Em geral, ela surge na região do tronco, pescoço, axila, dobras da pele, né? Nessa região do antebraço, né, com o cotovelo, sob forma de pequenas bolhas, né, no caso, formando vesículas, tá? A aparência dessas lesões varia, né, de acordo com a profundidade na qual ocorreu o bloqueio do ducto excretor. Então, isso aí vai variar, né, o seu tamanho, né, o tamanho dessa vesícula, ela vai variar de acordo com o bloqueio, né, então, quanto mais profundo for, né, quanto mais bloqueio tiver, né, nesse ducto, né, no caso, esse ducto que a gente fala são através das glândulas sudoríparas, tá? Então, tem o ducto, né, um ductozinho que vai fazer a liberação desse suor, tá? Então, quanto mais, né, vai ser maior, né, essa lesão causada por esse bloqueio, tá? No caso da miliária cristalina ou sudâmina, quando o bloqueio incide, né, em um ponto mais superficial da epiderme, as bolhas podem ser pequenas, transparentes e sem sinal de inflamação, tá? Somente a presença da vesícula. E quando ocorre em região intermediária, né, vai provocar algumas pápulas vermelhas e inflamadas, que são mais agravadas, tá? A forma mais comum chamada de miliária rubra ou brotoeja. As outras apresentam só as vesículas menores, algumas somente umas manchinhas bem mais esbranquiçadinhas, que a gente vê que tem alteração, mas não é tão agravada quanto a brotoeja. E se a obstrução se der na região mais profunda da epiderme, né, ela se trata de uma miliária profunda, e além de pequenas bolhas de água, surge também pápulas vermelhas, tá? É aquelas situações que eu demonstrei para vocês através das fotos. Se houver pus, provavelmente estará, né, ocorrendo uma infecção bacteriana secundária. Geralmente, nesses casos, ocorre chamada de periporite, tá? Ou abscesso sudoríparo. Aí vai trazer o caso do abscesso, tá? No caso, seria um abscesso devido à presença, né, da brotoeja, tá? No caso, tem a brotoeja e ela tendo, né, um contato com
tendo contato, né, com alguma bactéria, vai causar um abscesso, tá? Vai ter um acúmulo de pus, tá? Os sintomas é mais comum em crianças e bebês, né? Mas também pode acontecer em adultos. Entre os sintomas estão as erupções, bolhas, manchas vermelhas, saliências, prurido, que no caso seria coceira, e também aquela sensação de queimação, ardência, tá? E o tratamento, na maioria das vezes, né, o problema ele desaparece sozinho quando o calor e a umidade do ambiente, né, onde esse paciente está, ele diminui. E o paciente ele permanece em ambientes frescos, ventilados e com ar-condicionado, né, com o objetivo de aliviar o desconforto e a melhora das lesões, tá? Então, assim, quando o paciente tem, né, esses sintomas, né, de brotoeja, a gente faz a indicação com que esse paciente fique em ambientes mais secos, em ambientes mais arejados, né, mais ventilados, mais fresco, para diminuir, né, a gravidade, né, a intensidade das lesões e também até mesmo curá-las, tá? Porque elas podem ser curadas também sem passar medicação, sem nada de meios medicamentosos, tá? São medidas afins, né, de refrescar a pele e evitar a transpiração anormal, ou o uso de pasta d'água, que pode ser útil, né, nesses casos, que é no caso uma hidratação, né, e também ajudar a aliviar essas sensações, né, os sintomas das lesões, tá? Apesar desses pacientes apresentarem sudorese de grande monta, deve-se tomar cuidado com o uso excesso de sabonete, que ao ressecarem a pele poderão causar obstrução, né, novas obstruções dos poros, tá? O uso de hidratantes associado a secativos pode ser indicados também. É importante manter o ambiente fresco e ventilado, usar roupas leves e claras. O tratamento mais indicado, nesse caso, né, é fazer o uso, né, de medicações, né, meios de intervenção tópica, tá? Tudo que for passa na região da pele. Então, o uso de antibiótico terapia somente se tiver a presença de abscessos, tá? E a prevenção, né, é o uso de hidratantes associados aos secativos, que pode ser indicado, vai depender muito do caso, dependendo do caso não vai ser passado nada, vai ser só indicação de uso de roupas, dependendo, né, o tipo de roupa clara, manter sempre seco, né, principalmente os bebês, manter em um ambiente fresco, né, para evitar a transpiração, tá, para evitar o aumento e também curar essas lesões, tá. É importante manter o ambiente fresco, ventilado e usar roupas leves e também claras, tá? Então, dependendo da situação, não é preciso, né, fazer nenhum tipo de uso nem tópico e também nem uso de medicação oral, no caso, seria os antibióticos, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né, no caso das principais, que a gente encontra muito, com certeza alguém já teve algum pelinho inflamado, alguém já viu algum bebê, né, com esses sinais e sintomas de brotoeja, tá? Esses são duas, né, das principais que acometem a nossa pele, tá? Que podem vir a acometer a nossa pele. No caso, a brotoeja, ela acomete mais os bebês, né, pela sensibilidade da pele, porém não é restrito, né, somente aos bebês. Pode acontecer em casos nos adultos também, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida que tiver, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Podem entrar em contato, né, comigo que eu estou à disposição, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.